bem-vindos a mais um Enquanto o Café Esfria. E o tema de hoje vai ser críticas construtivas. Como que você lida com as críticas quando você as recebe e também quando você as faz? Quando você quer ser o crítico construtivo, né? Quando você tá de olho em alguém do seu convívio, que né, tá gerando um certo incômodo e você diz, mas deixa eu só te dar uma crítica construtiva, é pro seu bem. Eu não gosto dessa palavra, de crítica construtiva, não gosto de usar essa. Que é uma crítica, gente. Sim, não deixa ponto. de ser. E aí vai depender do que você faz com essa informação, certo? Então, tipo assim, não tem essa de, eu vou te dar uma crítica construtiva, porque o que eu vou falar vai ser para sua construção, né? Indo não, bem ao você pé tá da criticando, letra. você observou alguma coisa que precisa talvez ser mudada no seu ponto de vista, mas você tá passando isso para outra pessoa que talvez não ache aquilo um problema, digamos assim. Isso. Né? O que você acha? Eu acho tão delicado, né, amiga? Assim, começa exatamente. Às vezes é o ponto de vista da pessoa, às vezes nem é sobre o outro, realmente. Às vezes é, mas às vezes a pessoa não está preparada para receber, ou às vezes ela não quer receber, né? Então, assim, às vezes a gente traz a crítica construtiva, às vezes já foi debatida em grupo, né? Tipo, não, mas essa pessoa precisa melhorar nesse ponto. É, verdade. Né? Gente, isso é natural também, vai. Vamos combinar? Sim. Acho que isso acontece, ainda mais quando você tem um carinho enorme pela outra pessoa. Sim. Você acaba fazendo isso, tipo, falando sem querer, assim, ou por querer. Ou querendo, né? E eu falei com a Rani no início do vídeo. Fala, amiga. Que eu sou a pessoa que eu sempre faço comentários. Muitas vezes não me pedem, às vezes me pedem, às vezes não me pedem, e eu solto, assim, às vezes eu encaixo no momento e solto, assim. Como era que tu falou que a gente tava dizendo? Pitaco, tu dá muito pitaco. E eu fiquei tentando lembrar. Mas acontece, mas vocês também dão pitaco de vez em quando, e tá tudo não, bem. Não é? Mas eu sou, assim, mas eu sou muito, eu confesso, mas com quem eu amo, com quem eu gosto. Senão eu não dou pitaco. Né? Mas aí, porque às vezes não tem intimidade, né, amiga? Mas aí eu também não sei até que ponto. Vou ser sincera agora, eu tô certa de dar o pitaco, porque a pessoa às vezes não me pediu, então eu tenho que ficar quieta. Isso, exato. Eu acho que aí entra um aprendizado, sabe, amiga? Assim, de a gente trazer o ponto da escuta também, né? Então, assim, deixa eu ouvir aqui o outro, porque às vezes o meu pitaco é meu, às vezes é um incômodo meu, às vezes não é sobre o outro, às vezes aquilo ali que o outro tá fazendo diz respeito sobre algo meu que eu não quero ver, que eu não tô suportando em mim e que seria muito mais fácil para mim que o outro mudasse. Na verdade, quando eu vou dar um pitaco, que eu acho que tem mais a ver, assim, com a vida da pessoa mesmo do que algo superficial, digamos assim, eu falo, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui não tá, entendeu? Quando é algo superficial, tipo, assim, dependendo do momento, eu solto. Mas, quando é algo da vida da pessoa, do tipo assim, que eu vejo que a pessoa tá sofrendo, que ela tem uma certa dificuldade de lidar com aquilo, que eu penso muito antes de falar. Legal. Daí eu penso. E eu penso a forma como eu vou falar. Tipo assim, eu olho a pessoa e falo, cara, essa pessoa é desse jeito, ela tá tendo problema com isso e aquilo. Como que eu posso falar pra ela, sabe? Tipo assim, escorregar. Opa, eu aproveitei um assunto ali que tá rolando e escorrega e solta o negócio. Vocês perceberam que a Alice ela já trouxe até a dica, né? Então, assim, se eu sei que é algo profundo, não é superficial, assim, tipo assim, mulher, em vez de colocar esse canudo aqui, coloca aqui, é uma coisa boba, né? A gente poderia dar um pitaco. Mas quando é algo da pessoa, da personalidade, do comportamento, então olha o que a Alice fez, né? A construção do caminho, né? Eu observo, eu paro para prestar atenção em que momento eu vou colocar aquilo dali, de que forma, eu costumo dizer muito isso no consultório, assim, você pode dizer tudo que você quiser pro outro, mas como você vai dizer, tem que ter, assim, um cuidado. E outra coisa, quem tá junto naquele momento, né? Isso, amiga. Senão você expõe a pessoa. Isso. E aí fica pior do que... Isso, exato. Né? E aí tu me fez lembrar de uma coisa que às vezes eu escuto, né? A gente escuta muito quando tá em grupo também. Se fosse eu, faria diferente. Ou então, comigo, né, eu iria por esse outro caminho aqui. Aí percebe como isso é um ponto de vista
vista partindo de um ponto, né? Que o ponto de vista nada mais é do que isso. Eu tô saindo do meu lugar de fala, né? De observar aquela situação, e aí eu quero trazer que eu faria desse jeito. Então, se você faria desse jeito, se coloque no lugar de como você gostaria de receber uma crítica construtiva, né? Então, o que a Alice trouxe, quem que eu não me incomodaria que me desse a crítica? Na frente de quem que eu não me incomodaria? Ou eu até poderia me incomodar, porque a gente também não tem como prever que o outro não vai se incomodar em nada. Pega de surpresa no documentário. Seria um lugar seguro, sim, né? Tipo assim, não, tô com pessoas seguras, que realmente querem o meu bem, né? Que são, sei lá, de repente eu tenho feito isso até me excedi algumas vezes, então talvez eu precise parar um pouquinho para escutar sobre isso. E aí, se eu faço esse movimento de eu me enxergar nesse lugar, facilita eu conseguir olhar para o lugar do outro e pensar, né? Então, que horas que eu vou falar o que para quem? Quem que pode estar presente que não vai ser de um grande incômodo? E uma coisa que eu gosto muito, amiga, também nesse caminho da dica que você já deu, acho que desarmar o outro antes de começar com sua crítica construtiva. Então, tipo assim, trazer coisas que reafirmem o laço do relacionamento que você já tem antes, né? Dar uma introdução de que a pessoa não vai ser atacada. Olha, eu não tô aqui querendo te atacar, te agredir. Dá um exemplo. Por exemplo, amiga, a gente é muito amiga, né? Mas tem uma coisinha que tá me incomodando, mas assim, não, pelo amor de Deus, não se sinta atacada, não é minha intenção, né? A minha intenção é verbalizar como eu me sinto, que pode ser uma coisa assim que é só minha e você diga, Rani, problema teu, leva pra tua terapia. Ou pode ser uma coisa que tu diga, nossa, Rani, nunca observei isso, então vou parar e observar isso a partir de agora. Sabe por que eu ri? Porque é muito jeitinho da Rani de falar. Ela fala exatamente assim, ai, desculpa. E eu chego e falo assim, então, ó. Os jeitinhos. Eu sei que você tá passando por isso, que é realmente uma situação bem desafiadora e tudo mais e tal. Quem sabe tal coisa, tal coisa, tal coisa. Pum! E eu solto. Bem no meio do assunto. Ou quando a pessoa... Eu abro assim, o papo, dou a deixa, a pessoa começa a falar, então, pá. Então, mas aí cada um tem o seu jeitinho. A Rani é mais amiga, né? Quando começa assim, já sei que vem alguma coisa. Ô, mulher! Socorro! Agora quem não conhecia a Raniele Rangel, agora ela conhece, já sabe. Quando ela vier com esse papo, minha filha, você corre. Eu prometo que é com carinho. Outra coisa que eu até reforço também, né, amiga? No meio do caminho, às vezes, quando eu tô pontuando alguma coisa, que eu nem gosto de chegar e dizer que é uma crítica, mas quando eu tô pontuando alguma coisa, eu reforço. Né, eu tô te dizendo isso como amiga. Né? Então, assim, no meio do caminho, eu volto a reforçar que, assim, meu objetivo não é te atacar, meu objetivo não é te agredir, meu objetivo é, tipo, abre um pouquinho o teu coração, né? Isso eu falo às vezes também. Você fala. Fala, o que eu ia falar? Não, sabe o que eu ia falar? Eu ia falar assim, que é importante você falar o seguinte, às vezes eu falo isso quando eu lembro. Quando eu lembro, adoro. Quando eu lembro, tipo assim, amiga, então, eu sei de tal situação, tal. Posso te falar uma coisa? Isso é importante. A Alice faz muito isso. Aí você tá pedindo a permissão pra falar. Se a pessoa falar assim, cara, não vai falar sobre isso, beleza. Isso. Mas ela fala, não, tudo bem. Aí você solta, entendeu? Aí você fala. Né? E agora invertendo um pouco o lado. O lado de quem recebe as críticas. Os comentários. Gente, eu acho que, inclusive, para quem vai fazer a crítica, também tem que pensar nesse lugar que a gente não sabe do outro lado. A gente não tem garantias de como o outro vai receber. Né? Então, assim, por isso que eu gosto de, no meio do caminho, seguir reforçando. Né? Então, assim, olha, que era uma coisa que eu ia dizer, escuta isso que eu vou te dizer com ouvidos e olhos de amor. Né? Então, assim, eu tô querendo trazer amor aqui pra você, eu não tô querendo te atacar e te destruir. Às vezes eu uso isso. Mas ainda assim a gente não sabe como que vai reverberar no outro. Então a dica é se abra pra receber escutar o que a pessoa tem pra falar. Sem estar armado, digamos assim. Sem estar armado. Porque às vezes pode fazer sentido o que ela tá te falando. Isso. Então você pode. Isso daí é uma dica pra mim, que eu sou assim, eu vou falando também quando a pessoa tá comentando. Pera, outro dia a Rani tava assim, a Rani e uma outra amiga dizendo, espera, escuta.
Escuta. Eu lembro desse dia. Deixa eu falar. É porque a gente abria a boca, ela, não mais, não sei o que, não sei o que. Ela já se antecipava, entendeu? Tipo assim, não, eu já sei o que vocês vão dizer, É gente. Era um assunto, calma, só mulher, contextualizando, era um assunto que eu tinha ficado meio chateada, mas eu tava processando ali, e no meio da conversa eu tava processando muito. Então, tipo, eu queria falar, eu falava, tipo, deixa eu falar que eu quero falar. É quando você tá pensando alto, né, amiga? Aí eu não deixava elas falarem, e elas, não, calma, mas escuta. Não, eu falei, não, mas não é isso que eu tô pensando, não é assim. Então... gente, mas não é sobre o que tu tá pensando, é sobre como a gente tá pensando, né? Aí elas falaram, não, mas escuta só um pouquinho. Aí, beleza. Aí quando você para pra escutar, isso. Tipo assim, você depois você vai escutar, você absorve, aí você faz o quê? Você filtra. Isso. E você vê, isso realmente se encaixa na minha realidade? Faz sentido o que eles estão falando? Ou não tem nada a ver, eu vou excluir e deixa quieto? Ou eu vou pegar e vou falar, não, pô, isso aqui fez muito sentido. Nossa, como que eu posso colocar isso em prática na minha vida, ou mudar, ou qualquer coisa, entendeu? Aí você dá uma adaptada pro seu jeitinho. Eu acho que é uma ideia. Então, escuta ativa. Perfeitamente, amiga. E trazendo a questão da escuta ativa, faz a gente pensar e se conectar de que a gente não precisa ter respostas. Né? Então, assim, se eu vou escutar, e aí, gente, eu nem falo só da crítica construtiva, mas de qualquer conversa. Né? Então, assim, se eu tô aqui escutando a Alice, a gente tem uma mania de já ficar aqui confabulando dentro da cabeça o que, é que eu vou responder. Porque ela vai falar sobre o quê? Nosso cérebro, ele entra no automático de desespero disso. Amiga, eu acho que eu tenho bem menos. Eu acho que eu já tive muito mesmo. Né? Hoje não, eu tô aqui, tanto que às vezes a pessoa termina de falar e eu ainda tô aqui dando uma viajada, porque eu ainda tô aqui absorvendo, tipo assim... então ela tá dizendo... Eu tento realmente me fazer presente, só que a gente... E aí eu falo a gente porque eu escuto o tempo todo, né? E eu vejo isso, as pessoas se atropelando nas conversas. Então, tipo, a Alice nem terminou de falar e a outra pessoa, mas comigo? Gente, calma, né? Assim, se uma tá falando, só escuta, né? Assim, não precisa já me antecipar em ter uma resposta. Se eu escutei a crítica negativa, a mesma coisa. Eu não preciso já ter uma resposta. Mas, Rani, se a pessoa parar e ficar me olhando assim, esperando a resposta, eu posso dizer, tá, vou pensar sobre isso que você me disse, como isso me atravessa. Depois né? De repente eu te procuro de novo. Depois a gente conversa. Deixa eu processar aqui o que foi falado. Isso. Né? Acho que a gente pode levar isso muito para relacionamento amoroso também, né, amiga? Assim, sim. Que às vezes a gente critica. Gente, eu acho que é bem difícil escutar, né? Assim, a gente já vai... a gente já fica na já defensiva. vai dando uma voadora. Já fica na defensiva. Já fica super na defensiva. E quando tu falou isso, realmente é difícil de escutar e a gente já quer ir dando a voadora. Às vezes, eu tento praticar isso também, em casa, né? Tipo assim, mas isso aqui que eu vou te dizer, me escuta só com ouvidos de amor. Ele fica meio sem entender muito assim, né? Mas ele fica lá, escutando, aí ele já tá... Eu não terminei de falar ainda, termina de escutar, depois tu fala. Né? E aí, vice-versa também, quando ele... me ataca, né, ou que não é um ataque, né, mas quando ele fala algo de algum incômodo dele também, que vem isso pra mim, aí eu às vezes já quero reagir ali no automático, que eu quero me defender, só que eu paro, gente, é alguma coisa do incômodo dele, então pera lá, o que é que eu preciso rever aqui, que é meu, mas que tá atravessando ele, que acaba mexendo no nosso relacionamento. Sim. Então a gente também precisa observar, né? E olha que engraçado, né? Vamos supor, você é casada, sim. Então você tem um relacionamento saudável, certinho e tal. Então, assim, o seu marido vai falar com você. É óbvio que ele quer o seu bem. Claro. Então ele tá falando aquilo com o intuito de ser algo positivo, ou de amenizar algo que você tá sentindo, ou de te ajudar de alguma forma, né? E às vezes a gente recebe isso já tá assim, fala, o que foi? Entendeu? Então, assim, lembrando que é a pessoa que convive com você, que tá sempre ali do seu lado e que quer o melhor pra você, assim como os seus pais muitas vezes também querem, né? Sabemos que tem as relações, né? Mas, enfim, vamos falar de algo... né, que esteja fluindo legal. Então, poxa, né? Aí às vezes a gente vai escutar de uma pessoa X e aí você escuta mais do que a pessoa dentro da sua casa. Então, assim, o equilíbrio ali, cadê o senso, né? Às vezes a gente esquece. Relacionamento não é fácil, né, amiga? Não ainda mais quando tá dividindo um pote de sal, né? Igual a gente fala no ditado.
Tipo, você é tão legal, fulano é tão legal, tá bom, pega e vão comer um pote de sal junto, aí vocês descobrem quem é quem. Né? Então, assim, a convivência, ela traz muito esse lugar de afeto e ao mesmo tempo de desafeto. E não por nada, mas porque no relacionamento a gente também tem a oportunidade de no outro ter um espelho. Então tem coisas do outro que nos fazem olhar pra gente de volta. E esse processo às vezes que é difícil. Sim. Né? Por isso que às vezes a pessoa vem só falar um incômodo dela, mas a gente já recebe como uma crítica. A gente nem percebe, mas às vezes, quantas vezes a gente está atravessado por questões às vezes tão infantis, Sim, né? Da nossa criação, das pessoas que atravessaram a nossa vida anteriormente. E a gente vai lá naquele lugar quando a pessoa tá aqui, não, mas é só isso aqui, ó, calma, né? Amiga, um ponto que eu acho legal também é assim, quando a pessoa fala com você, dependendo de como você interpretou, vamos supor que você interpretou de uma forma negativa. Aí você pergunta pra pessoa, tá bom, mas o que você quis dizer com isso? Perfeito. Me fala mais um pouquinho sobre isso. Porque eu quero entender agora, já que você está falando isso. Você recebeu de uma forma tão ruim, faz ali naquela hora. Sem agressividade, sem nada. Faz tranquilinho. Tá bom, me fala mais. Em que momento que você percebeu isso? O que estava acontecendo? Qual que era o contexto? Porque daí fica muito mais fácil da gente identificar. E se abrir também para receber ainda a história, não, né? até para depois você ficar matutando. Porque às vezes você interpretou de uma forma completamente oposta do que a pessoa estava falando. E quando ela contextualiza e te fala o momento que ela percebeu aquilo que estava acontecendo, fica mais fácil de você entender. Você fala, opa, naquele momento eu agi assim, aí você vai relembrar. Fala, foi. Nossa, mas por quê? Daí talvez você até entenda o motivo da sua né, ação naquele momento, por que você reagiu daquela forma. Se foi uma coisa pontual ou é repetitiva, né? Já acontece com certa frequência. Faz sentido, amigo. É isso. Então, como é que a gente pode se observar para a gente dar as críticas construtivas que de fato sejam construtivas, né? Pensando, acho que na relação ganha-ganha. Então, se eu estou trazendo uma crítica construtiva, não é pensando só no meu bem-estar, mas em a gente, como relacionamento, como que a gente pode melhorar o relacionamento, né? Então, acho que nesse ponto. E se observar também no sentido de até que ponto eu estou aberta, né? Para também receber, acolher uma crítica do outro e devolver, tipo assim, tu já pediu pra eu escutar e olhar com olhos de amor, mas o jeito que tu tá me falando tá me soando agressivo, então assim, é uma crítica, assim, tu realmente quer meu bem ou tu tá querendo me apontar uma falha minha, né? E até, gente, depois que você processar, você pode voltar pra conversar com a pessoa sobre aquilo, falar assim, Rani, pensei naquilo que você me falou e eu acredito que isso faz sentido, isso e aquilo não faz sentido. E aí eu acho que a partir de agora eu poderia fazer de tal forma. Caso você queira a opinião dela de volta. E aí, o que você acha? Pode ser, daí pode virar uma conversa legal, algo bem legal também. Né? Que seja uma construção mesmo, né, amiga? De uma relação mais em paz, assim. Isso aí. Acho. Legal, né? Eu fiquei pensando aqui, enquanto tu falava também das questões familiares, né? Às vezes os pais que querem dizer alguma coisa, a gente não tá tão aberto pra ouvir. Senhora, isso daí tem fases, né, gente? Nossa, na adolescência, nossa, não quero nem saber mais falar. Eu acho... a respeito de nada com você, tudo é um problema. Na adolescência Mas às vezes a gente cresce, parece que o eu adolescente ainda tá gritando aqui dentro, né? Parece. Assim, é um ar meio de rebeldia, né? Agora, sabe uma coisa que me chama a atenção nessa relação, e acho que é por isso que ficou reverberando na minha cabeça? É que quando a gente fala dos pais, por exemplo, a gente está colocando eles num lugar de autoridade do suposto saber, né? Então, assim, eles, mais do que qualquer pessoa que conviva com a gente, sabem, de fato, o que é melhor pra gente. Só que, quando a gente cresce, a gente é adulto e a gente vai tomando as nossas decisões de vida, à medida que a gente vai sendo um adulto saudável, a gente vai entendendo quais são as melhores decisões para a gente. E que às vezes isso vai diferenciar do que os pais esperam que a gente seja. Né? E aí, trazendo para qualquer outro tipo de relação e pensando ainda na questão da crítica construtiva, de como eu dou, como eu recebo, eu acho que um ponto que é muito importante a gente pensar, amiga, é que a gente não é dono da verdade absoluta. Não, jamais. Isso eu sei. Às vezes parece que não, mas eu sei. Ela tem muitas verdades. Adorei a honestidade, parece que não, mas... Gente, pelo menos eu
entendeu? Eu faço uma autoanálise, eu Aham. sei. Agora, quando a gente chegou aqui pra gravar, eu falei uma vez, passando aqui, amiga, ali, amiga, esse café. Fui falando, né? E eu vinha assim, e aí tinha um monte de carro Agitada. passando, e a Rani focada. Não, peraí, deixa ele estacionar, não, eu vou entrar. Ai, como enfim. Aí ela desceu falando, entendeu? Tem horas que é melhor só obedecer, eu disse pra ela. Do, Tem tipo horas assim, que é você melhor só falou obedecer. muito, entendeu? É isso. Então Ela a já gente... jogou na minha cara ali, ó, sem nem pedir licença. E eu falei um monte também dentro do carro dela. Ela era a dirijora, eu falando. Ela é a motorista e eu falava dirijora quando era criança, amiga. Quase que eu só peguei o dirijora. E ela motorista, e daí eu dei pitaco, gente. Tipo, eu tava querendo ajudar ela a achar uma vaga, entendeu? Tipo, Rani, você tá subindo. Ah, Rani, ó, o motorista. Até quando o moço chamou a atenção ali dela, eu falei, cara, entendeu? Então até nisso eu tava ajudando. Assim, gente, que funciona. Tá vendo, amiga? Mas a gente abre um pouquinho mão da razão, né, amiga? Às vezes. Na às próxima vezes. eu já vou me lembrar, vou ficar quietinha. Tá vendo? Mas ela tava ajudando. Uma boa forma de encerrar o vídeo, amiga. Você foi quer falar ótimo. mais alguma coisa? Não, acho que a gente pode deixar pra vocês nos comentários. Se faltou alguma coisa, se vocês querem que de repente tenha uma parte 2 disso, né? É verdade. Desses. Mas aí vocês não falaram, né? De tal ponto nessa parte da crítica construtiva, então manda aqui, deixa um comentário que a gente volta aqui depois. Se você quiser saber mais ou dar alguma dica aqui pra gente compartilhar com as outras pessoas também. Perfeito. Né? Deixa aí nos comentários ou mandem pra gente por mensagem privada. E cuidado com as críticas que vocês andam fazendo, pelo amor de Deus. É verdade. Tchau, gente.